As pessoas estão pessoalizando muito. Antigamente, pensando 10 anos atrás, se dizia, mas isso não é pessoal, eu estou te falando do teu trabalho. Hoje tudo é pessoal. E não é porque uma pessoa se sentiu ofendida, é porque você comentar do trabalho de alguém, da forma como você comentou isso, o contexto com que tu trouxe isso, e especificamente o que você deseja com esse comentário, é pessoal. Eu acho que esse é o principal choque, né, dessas novas gerações. A gente aprende vai sair o primeiro no meu tempo. Começou, hein? Vamos contar. No meu tempo, né? A gente aprendia a virar gente, né? A gente brincava assim, né? No embate com as outras pessoas. Perfeito. É a tal da regulação social. O comportamento adequado e inadequado, ele é regulado socialmente. Não existe um manual de etiqueta ou de boas maneiras, comporte-se assim. Não, você vai lá, você começa a se comportar e se você tem um comportamento inadequado, alguém te corrige. Não é recente, é um fenômeno antigo, ele não está associado à minha falta de conscientização sobre um equilíbrio vida, trabalho, etc., meu desejo de ir na academia, está associado a o que é dito lá na reunião de resultado, o que é dito no feedback, o que é dito nas conversas one-on-one, né? O que você me entrega para eu te recomendar a progressão de carreira ou a promoção. Então, é essa liderança que precisa ter uma conversa sincera. E aí, a empresa está a fim de fazer essa conversa? Porque a gente quer mais equilíbrio. O que é a teoria? Né? A teoria é que uma pessoa descansada... Foi até o artigo que eu fiz para a revista Conteúdo Compartilhado da Consupas, né? Que saiu o mês passado. Conteúdo compartilhado. Busca lá nas nossas redes sociais, você vai acessar o link. A gente vai ter que colocar todos link, os nossos artigos né? num lugar só, para facilitar para as pessoas. Teoricamente, né? A gente sabe isso por estudos, por pesquisas, etc., quer aumentar a sua produtividade? Dorme bem, se alimenta bem, descansa. Isso ajuda a ter foco. Pronto, agora é minha vez de pegar a pergunta, então. Deixa a tia do bem-estar Só aqui que aí você quer correr o risco? Então, mas o que eu ia te comentar é o seguinte... A empresa está a fim de correr o risco? Isso me faz lembrar agora uma outra história, que quando eu estava fazendo num congresso de inteligência emocional, isso foi em 2013, eu nunca vou me esquecer dessa pergunta. Veio um cara de Wall Street e tinha um professor de Cambridge fazendo uma apresentação sobre inteligência emocional em grupos organizacionais. Tá, e tudo bonito e tal, e tudo cheio de gráficos e estudos aplicados, mostrando como a inteligência emocional melhorava a integração do time, blá, 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 blá. Beleza. Aí o cara levanta a mão no final daquela apresentação e diz assim, professor, o senhor com todo respeito e tal, mas isso daí não tem como ser vendido para a direção da minha empresa, porque no seu estudo não fala nada sobre ampliar os resultados da empresa e o que a gente vê é que só se gasta nisso e não traz resultado nenhum. Bom, aí primeiro fez aquele silêncio, assim, constrangedor, né? Imagina, um auditório, um congresso, Aí o professor retomou a palavra e disse, não, o senhor está errado, porque você está considerando que o resultado é só a partir do que foi feito e o resultado entregue. Tu não está considerando que o teu resultado final na empresa tem toda uma série de custos que tu contabiliza como custo de produção, que são, na verdade, custos da não investimento em saúde. Então, o teu absenteísmo tu não botou na tua conta, tu não botou na tua conta tuas perdas, as pessoas que tu treinou, os erros de falhas. Ele foi trazendo um de cada vez os indicadores, né? Mas o absenteísmo é o principal, a rotatividade também, e que você não contabiliza, porque isso é o que você deixa de ganhar e que você não tem nunca como saber o quanto mais você ganharia se você tivesse pessoas felizes trabalhando. Então, eu acho que essa é a conta que falta para o pessoal conseguir se conscientizar. Eu, quando falo em conscientização, eu sempre lembro desse momento. A gente só contabiliza resultado do que você efetivamente fez. E do que tu deixou de fazer. O custo total, né, dessa abordagem. A gente tem uma convidada, Ana Rita Daut. Lá nos anos 90, eu lembro de ler um livro do Pierre Bourdieu,
que falava que o nosso mundo estava indo para uma espécie de trem de alta velocidade. Eu nunca vou esquecer dessa metáfora. E ele dizia, o que acontece se tu entrar num trem de alta velocidade? Tu vai enxergar uma paisagem borrada. Tu não vai conseguir apreciar a viagem. Perfeito. Tu vai estar sempre com a sensação de estar vendo a mesma coisa. Porque tu não vai conseguir ver o que tem do outro lado. Tá tudo borrado. E isso ficou na minha cabeça do efeito da velocidade na nossa visão, na nossa percepção da realidade. Então, mentes aceleradas não conseguem ver com clareza. Perfeito. E se não conseguem ver com clareza, não tomam decisões com clareza. A nova geração está chegando e dizendo, e gerações, né, é uma das pautas, eu não quero ser líder, porque é muito difícil, é muita responsabilidade. E é uma sensação de estar numa vitrine para levar pedrada. Exatamente. Então, assim, porque a pessoa, quando ela ocupava um cargo de liderança, o que era uma coisa que... Aqui já tô chutando, vamos ver se tu vem comigo nessa. Mas tu entrava na liderança e pensava, bom, eu vou ganhar mais, eu vou ter mais responsabilidade, mas eu tenho uma perspectiva de desenvolvimento e carreira. Eu vou ter desafios factíveis, mensuráveis, e que uma vez a bola entregue, eu vou para a próxima. Isso. Agora, a plataforma está móvel, em movimento, e o líder não tem mais aquilo que a gente chama de propriedade ou accountability, em inglês, que lembra que a gente falava? De que eu tenho como cercear a minha área de alguma maneira e tentar direcionar os esforços da minha equipe. Porque é todo mundo botando a mão nessa cumbuca. De quem que é de fato esse indicador, de quem que é de fato essa tarefa. Então, isso ajuda a dificultar ainda, né, Rita? A gente trabalhou, fez um belíssimo trabalho de executivo com a conexão IE, uma facilitação que teve um ótimo resultado e que teve o propósito de trabalhar desafios executivos onde o próprio grupo buscasse respostas a partir de vivências, né? A partir da colaboração, e que tu entravas muito como um facilitador desse grupo executivo. A resposta, as capacidades estavam naquele grupo. Era muito o quê? Tirar eles desse ambiente veloz, desse trem, né? E partir do ponto de que temos competências nesse grupo, precisamos desenvolver e precisamos tirar, porque às vezes o que esses executivos precisam é eu preciso te dar espaço para pensar, eles estão completamente absorvidos, muito desafiados. Tá, me conta um pouco disso. Isso é uma coisa que tu tá bem dentro dessa arena. No que esse povo tanto se absorve? Porque quando a gente chega para fazer a facilitação, tu tem essa sensação também, né, Má, nos teus grupos. A sensação que a gente tem, por exemplo, vou contar um exemplo do que aconteceu numa turma lá em Caxias, que eu fiz a facilitação. Eu fiz o que eu chamei de campo de descanso dos celulares. Então, eu botei no meio da sala e disse, gente, deixa os celulares aqui, porque senão a gente não vai conseguir estar junto. Então, a primeira coisa que eu fiz foi desplugá-los desse sistema de distração e consumo de atenção, que é esse dispositivo móvel que eu estou o tempo inteiro com as pessoas. E era muito engraçado, só para dar um contexto, de vez em quando eles diziam, cadê meu celular? Ah, eu botei lá no campo. Ah, sabe, essas pessoas levavam um susto de perceberem que não estavam sem o celular. A cada meia hora, 40 minutos, alguém se assustava ali. Então, o que é essa coisa que consome as pessoas? Explica para nós. Tem muitos fatores aí, né, Ali? É aquela coisa, ninguém te ensina a ser o executivo, não tem o manual pronto, né? E o trem é muito veloz, o mercado é muito veloz, é muito fácil tu ser absorvido por todas as demandas mais operacionais, assim como em qualquer cargo. E quando tu é um executivo, isso vai vir numa demanda ainda muito maior, né? Então, eles vão ser tomados por uma série de tomadas de decisões absurdas, vão ser absorvidos realmente pelo dia a dia. E ninguém vai entrar na agenda deles e dizer assim, ó, tanto da tua agenda vai ser estratégica. Eles precisam realmente que a gente, muitas vezes, seja parceiro desse negócio e tire eles, e que a gente proporcione esses momentos mais estratégicos, que a gente direcione eles para essa agenda estratégica, para que eles possam parar
e realmente desenvolver esse olhar, porque isso muitas vezes não é proporcionado para eles, né? E nem sempre essa iniciativa vai parar. Isso é muito, às vezes até intuitivo deles. São muitos desafios, eu acredito. O mercado é muito veloz. Teve também uma. Não, eu entendo. A gente estava conversando, né, Rita, dos programas de capacitação, né? E essa necessidade que tu falou da pessoa ter que parar, né? Eu acho que a ansiedade é que ele tem accountability, ele é responsável pelas decisões que ele toma. Perfeito. E, puxa vida, será que eu estou tomando a melhor decisão? Estou tomando a decisão certa? Como é que a gente capacita esse camarada a tomar a decisão? Eu vi um trecho de um vídeo, não vou lembrar em qual rede, mas eu achei uma analogia muito pertinente para nós. O cara estava falando assim, olha, em algum lugar lá no século passado, desenvolveram a tecnologia de refrigeração. O camarada que desenvolveu a tecnologia de refrigeração ganhou uma grana. Mas quem que ganhou mais grana ainda? Por exemplo, a Coca-Cola, que pegou a tecnologia de refrigeração e aplicou nas suas máquinas de vendas, nos pontos frios. E hoje você vai comprar um refrigerante carbonatado no supermercado, você paga tanto. O refrigerante geladinho, né, na máquina, você paga muito mais por litro ou Se por for na volume. maquininha de compra. Então, ele usa, né, a tecnologia da refrigeração para multiplicar os seus lucros. Então, refrigeração ganha dinheiro? Ganha dinheiro. Mas quem usa a refrigeração para alavancar o seu negócio ganha muito mais dinheiro. Vamos fazer um paralelo aqui com a nossa tecnologia de gestão. Esse executivo ele precisa tomar decisões estratégicas. Como assim? O que é isso? Né? Às vezes você tem um camarada lá, né, Rita, que está lá no conselho, ele está no conselho ou ele está numa posição de direção por uma questão de ownership, por uma questão, né, do quanto ele é relevante para o negócio, mas não necessariamente ele tem um conhecimento de planejamento estratégico. Perfeito. Então, quando você pega um programa desses de mercado, uma fundação XPTO, né, ou um instituto XPTO, cara, eu preciso capacitar aqui meus executivos. Por mais que você customize o programa, esse programa ele está fornecendo a tecnologia de gestão. Planejamento estratégico é assim, governança é assado, né? Inovação é assim que funciona. é desse jeito. Que legal. Agora, o que vem? Pega essa tecnologia e aplica ao teu negócio. Esse aplicar ao teu negócio Depara. precisa disso que tu falou, Rita. Tá, e eu quero pegar Precisa esse parar gancho pra aí tomada também. de decisão. Aí que entra a facilitação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 derivações da ansiedade. Vou citar algumas aqui, Tá, vamos que eu lá. gostei que lá na palestra você deu o exemplo, a diferença, né, entre Isso. todas elas, né? Sim. Então tá aqui, a primeira que aparece lá em cima é nervosismo. Sim, que é uma espécie de insegurança misturada, mas não é exatamente ainda. Já ela é um pouco mais física, porque todo mundo quando tá nervoso diz, eu tô nervoso, a pessoa não o cara consegue. fica batendo o pé, Fica batendo- fica batucando Não a consegue mão. falar, trava na fala. Ansiedade social produz muito nervosismo. Sim. O estresse, O estresse, tem aqui que daí é um excesso de muitas coisas que a pessoa não trabalhou, é um grande nome para o que você ainda está trabalhando no teu mundo emocional. intranquilidade, Desassossego, desassossego, a gente né? traduziria. Tá em espanhol Tá em aqui. espanhol. Insegurança, Tá. Aí, viu? Aí já ficou claríssimo que a insegurança pode ser sobre um assunto, pode ser inclusive uma demanda interna. Não necessariamente você tá sob performance na e a insegurança. pessoa não sabe se vai, se fica, se for quem vai, quem foi. Por exemplo, eu posso ter insegurança de escrever um e-mail, ninguém tá me olhando, né? Eu posso ter insegurança de gravar um áudio. Escrevo ou não escrevo? Escreva ou não Aí escreva? o cara vai lá, escreve, apaga, Isso. deleta. Aham. É a mensagem no WhatsApp, né? Isso. Aquele eterno digitando. Quando tem um digitando, né, que demora mais do que, sei lá, Insegurança.
O cara tá, será que eu escrevo? Será que eu volta? Não, eu tenho um probleminha com editado, né? Aí já é uma outra Não, história. mas quando o cara vai assim, digitando, Aham. digitando, fala, nossa, vai vir uma Barça aqui, né? Vai vir uma enciclopédia. E aí vem uma frase, quer dizer que ele escreveu e apagou umas 1000 vezes Ou foi aquilo lá, fazer né? outra coisa e deixou ali, a gente não sabe exatamente. Inquietude, Tá, de novo parecido com o desassossego. preocupação. Tá, agora essa é totalmente mental. Uhum. Porque no caso da inquietude, como é que era o nome da outra que tu tinha chamado? Insegurança. Não, tinha aquela que eu disse que era parecida. Desassossego. Tá, mas tinha um nome... Estresse, intranquilidade. Intranquilidade. Inseguridade. Porque Inquietude. isso me faz pensar uma coisa interessante, Má. A gente sempre mede apenas um drive emocional. O que eu quero dizer com isso? Geralmente as pessoas falam sempre da emoção mais desagradável ou negativa que elas estão sentindo, ou de alguma possibilidade de uma emoção positiva. Mas, na verdade, o nosso universo interno emocional, ele não precisa desse uma coisa ou outra. E eis que você pode estar ansioso por uma coisa boa. Uhum. E aí que ela se aproxima da antecipação, né? Qual que é a diferença da antecipação para essa preocupação? A preocupação ela é mais mental e ela está ligada a cenários possíveis que eu estou tentando... É uma tentativa de obter controle sobre um futuro desejado. Essa é a característica principal da ansiedade. Da né? Ficar preocupação. projetando futuros Isso. e tudo que pode dar errado, né? Tudo que pode dar errado. Aliás, essa é a máxima da ansiedade do divertidamente. Uma adaptação daquela jovem para os possíveis cenários futuros. E aí a tal ansiedade, o bichinho lá do Divertidamente, sem querer dar spoiler, começa a ver perigo potencial em tudo. Em tudo. Ameaças imaginadas. E aí começa a alterar o comportamento, né, da minha Para tentar emoção, alterando o antecipar o comportamento. possível outcome daquilo que ela vai fazer. O resultado, né, do que ela vai buscar. Prevenir uma possível ameaça. O problema é ver ameaça em tudo. E aí eu descobri essa tal dessa emoção que eles mapearam quando estavam falando do sistema dos mamíferos, porque o livro é extremamente técnico, é um livro médico, né? Sobre a fisiologia das emoções, que eu não vi em lugar nenhum. Eu não vi o Ekman falar sobre isso, eu não vi nem mesmo as últimas leituras emocionais, seja do Ekman, seja do, como é que é o nome dele? O Mark Brackett, eu mesmo, nosso professor Chuck. Eu nunca tinha ouvido essa emoção. Essa emoção em inglês se chama seeking, que seria essa... Interessante. Que é essa coisa de ficar buscando. Eu digo, peraí, essa é a ansiedade do nosso tempo? Porque a ansiedade nos animais, ela está associada a um estado de ameaça iminente. Tá chegando. Tô percebendo lá naquela mesma moita de onde veio o tigre que matou minha tia, sei lá. Eu tô viajando aqui. Mas assim, os bichinhos, a antecipação mesmo, já tá chegando, né? No ser humano, a gente procura esse estado de excitação maior, porque primeiro a gente quer evitar a ansiedade e depois a gente se acostuma com a ansiedade. A gente está sofrendo as consequências de ondas de gestão que o pessoal pensou no curto prazo em aumentar a competitividade, em reduzir custos, sem conseguir avaliar as consequências que haveria no longo prazo. A gente tem que parar de navegar na internet. Ou a gente tem que restringir o nosso tempo de navegação. Porque essa navegação, ela traz caos. O que eu faço primeiro? Afinal, para onde que eu me direciono? Uma das características do nosso tempo é uma desorientação por falta de critério. E aí hoje, então, um camarada que vem e fala, não, eu vou ganhar um pouquinho mais para tudo isso, ou eu vou ter que sacrificar tanto na minha vida pessoal para tudo isso? Não, obrigado, não quero. Então, a empatia, claro que é bacana eu ter do ponto de vista humano. Nós precisamos ser empáticos para a gente poder se conectar com o mundo em que a gente vive. Mas é mais do que isso. Ela passa a ser a ferramenta necessária, o principal, para direcionar essa tomada de decisão do líder. Eu tenho que ler em que contexto eu estou. Será que esse assunto eu devo trazer primeiro ou aquele outro? Será que essa pessoa está conseguindo me ouvir agora ou ela está com um problema pessoal tão grande que nós vamos primeiro falar sobre isso? Nós estamos com uma aversão a nos sentirmos mal. Deus o livre eu ter um desconforto. Deus o livre, eu de algum momento na minha vida eu não consegui tudo o que eu imaginava que eu tinha que conseguir no tempo que eu tenho que conseguir. Pensando inclusive, agora nós falamos mais das últimas gerações, mas nós estamos sentindo esses ventos de eu não sou o suficiente por mais que eu faça.
A minha vida nunca chega nesse tal desse sentido, como se ele fosse um lugar e não uma sensação, um estado do ser. Isso aqui não é a minha atribuição. Isso aqui não, eu agora estou no meu horário. Esses limites, né, o milênio, né, os Y, eles trouxeram muito forte isso e os X ficaram todos, meu Deus, o que está acontecendo? Para mim seria o primeiro desafio é esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, né? As pessoas estão muito doentes, né? Elas estão buscando esse sentido também no trabalho. A gente fala das eras, né, de carreira, tinha a era do emprego, né, dos nossos pais, nossos avós que trabalhavam somente por sustento. A felicidade, ela era pós-trabalho, né? E isso foi mudando ao longo dos anos. E hoje a gente busca ser feliz o tempo todo.